Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente seguir com o tema da petição inicial, esse terceiro bloco teórico que vai te fazer toda a base para a aula de prática na petição inicial, vai ficar bem mais tranquila, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre um tema que pode ter muita repercussão prática para fazer a peça, mas também pode aparecer como forma de questão na tua prova, sem dúvida nenhuma, que é a possibilidade ou não de cumular pedidos. O que é cumular pedidos? Pedir mais de uma coisa. Isso é possível? Gente, eu vou além. É muito mais do que possível, é normal. É difícil você ter uma petição inicial que peça apenas alguma coisa. Então, se na tua segunda fase aparecer petição inicial, pode ter certeza que você vai ter que fazer mais de um pedido. Ah, vai ser uma rescisão de contrato e uma indenização por perdas e danos, vai ser um pedido de indenização por dano moral, mais um de dano material e quem sabe um pedido de tutela provisória para retirada do teu nome, por exemplo, do Serasa? Não sei, mas é muito comum que você tenha cumulação de pedidos. Agora, eu sempre posso acumular pedidos? Não. Cuidado, a gente tem 3 requisitos que são chave, que você não pode esquecer, que quando aparece isso em prova e você não pode errar. Então vamos dar uma olhada ali, ó. O artigo 327 já vai deixar um ponto aqui que muita gente se confunde. Olha lá, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, tá? Então, primeira coisa, eu não preciso de conexão entre os pedidos. Não há essa necessidade. Professor, dá um exemplo de acumulação de pedidos em que não há conexão, tá? João me deve 10 mil reais porque eu emprestei um dinheiro para ele, ponto. João, o mesmo João, me deve 15 mil reais porque ele bateu no meu carro e me causou um dano. Não tem conexão nenhuma. Eu posso elaborar uma petição inicial e cobrar os dois ao mesmo tempo? Pode, não tem problema nenhum, tá? E segundo ponto que gera confusão aqui, o código dá a entender que a acumulação só pode ocorrer quando existir o mesmo réu. Não, eu posso ter mais de um réu. Então, por exemplo, pensa na ação de despejo com cobrança de aluguéis. Você vai entrar com uma ação contra o locatário e, se quiser, contra o fiador. Contra o locatário, você vai pedir para ele sair e te pagar. Contra o fiador, só para ele te pagar, concordam? Você não tem como pedir para o fiador sair do imóvel, já que ele não está lá, tá? Agora, quais que são os requisitos que aparecem em prova? Isso sim é muito importante e que você não pode esquecer. Dá uma olhada lá então. Ó, requisitos de admissibilidade. Primeira coisa, a compatibilidade entre os pedidos, tá? A compatibilidade entre os pedidos, tá? Quer dizer o quê? Que eu não posso fazer 2 pedidos em que um deles exclui o outro. Eu não posso entrar com uma ação pedindo a dissolução da união estável e o divórcio. Peraí. Se é dissolução de união estável, é porque não tem casamento. Se não tem casamento, você não pode pedir o divórcio, por óbvio, tá? Segundo ponto, que haja competência para conhecer deles o mesmo juízo. Só que aqui, ó, anota o seguinte, eu estou falando de competência relativa. Eu estou falando de competência relativa, tá? Eu não estou falando da competência absoluta. Quer dizer o quê? Que eu poderia, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança aqui em Curitiba para cobrar uma dívida do João, em que tem um contrato, um foro de eleição escrito como Curitiba, e outra que teria que ser cobrada em Londrina. Poderia. Se ele não arguir a incompetência relativa, não tem problema nenhum. A questão aqui é a competência, principalmente a material. Eu não posso entrar com uma ação contra, por exemplo, o meu chefe, pedindo verbas trabalhistas, e também uma indenização contra esse meu chefe por outra situação que não tenha nada a ver com a Justiça do Trabalho. Aí eu não posso, por quê? Porque não há competência do mesmo juízo, tá? E aí, por fim, a adequação do procedimento. Esse requisito ele é meio flexibilizado. E por que ele é meio flexibilizado? Porque quando os procedimentos forem diversos, não tem problema. Você pode ter acumulação, aí você adota o procedimento comum para todos eles, com as peculiaridades do procedimento que seja diferenciado, tá? E aí,
Só cuidado quando você tem a questão da compatibilidade dos pedidos. Isso não se aplica no caso dos pedidos subsidiários. Eu disse, os dois pedidos têm que ser compatíveis entre si. Então eu quero uma coisa e outra, tá? Não pode ser uma excludente da outra. Mas se a acumulação de pedidos que eu fiz é a subsidiária, aí um exclui o outro, sem problema nenhum. Exemplo, o Ministério Público quer entrar com uma ação para que cesse a poluição que uma fábrica está causando, tá? O que ele pede? O fechamento da fábrica. Caso o juiz não mande fechar a fábrica, a instalação de um filtro, tá? Vejam, são dois pedidos incompatíveis. Não dá para fechar e instalar o filtro. Qual que é o sentido de fechar a fábrica e ainda se mandar instalar o filtro? Concorda? Ou é um ou é outro. Por quê? Porque nesse caso, a acumulação feita foi uma acumulação subsidiária. Eu quero o fechamento, mas se não der, pode ser a instalação do filtro que já me resolve. Beleza? Próximo ponto, o aditamento da petição inicial. Gente, cuidado, aditamento é diferente de emenda. Aditamento também pode ser uma correção, pode ser uma ampliação, pode ser uma alteração do pedido ou da causa de pedir, mas parte do próprio autor, ninguém mandou ele fazer isso, tá? Então o aditamento começa com a letrinha A, ajuda a lembrar que parte do autor. O autor é que quer alterar o pedido que ele fez. Ele pode? Pode. E aqui cuidado porque nós temos duas regras. Gente, vamos lá. Momento máximo, até quando ele pode alterar? Ele pode alterar até a fase de saneamento do processo. Quer dizer o seguinte, se o saneamento já ocorreu, não altera mais. Até o saneamento é possível alterar. Mas professor, o réu precisa concordar? Cuidado. Se o réu já foi citado, sim. Se o réu ainda não foi citado, não. Então vamos lá. Qual é o prazo máximo de aditamento até o saneamento? Aí você olha, autor já foi citado, réu já foi citado? Se a resposta foi sim, ele já foi citado, então eu preciso da anuência, da concordância dele. Se ele não foi citado ainda, aí o autor altera livremente sem necessidade desta anuência, tá? Esta regra aqui está no 329. E sempre lembrando, né, que se o réu autorizar o aditamento, o juiz considerará um prazo mínimo de 15 dias para que haja a complementação, né, a manifestação, para que ele possa se defender sobre esse novo pedido, sobre essa nova causa de pedir e também, eventualmente, se quiser, incluindo algum ponto aí que ele deseje produzir prova. Perfeito? E para a gente matar o tema da petição inicial, vamos finalizar com o indeferimento da petição inicial. Gente, primeira coisa que eu preciso destacar com você aqui, ó. O indeferimento da petição inicial, ele vai gerar uma sentença sem análise do mérito. Uma sentença sem análise do mérito. Uma sentença sem análise do mérito, tá? Sentença, então, do tipo terminativa, tá? Agora, olhem as hipóteses que ele traz. Inépcia da petição inicial. Primeira coisa, a inépcia da petição inicial, para você não precisar decorar, nós temos problemas no pedido ou na causa de pedir. Se você fizer a leitura do artigo 330, parágrafo único, quer ver, ó? Tá na sequência aqui, ele vai dizer, olha lá, faltou pedido ou causa de pedir, ou seja, problema no pedido ou na causa de pedir, conforme eu adiantei para você, tá? Aí vem a segunda hipótese, pedido indeterminado nas hipóteses em que a lei não autoriza. Mais uma vez, problema com o pedido. Terceira, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
Eu sempre digo, quando você narra os fatos e traz o fundamento jurídico, surge uma conclusão. Essa conclusão são os seus pedidos. Agora, quando você narra uma coisa e a conclusão lógica seria uma, mas você aponta outra, opa, temos probleminha aí. Exemplo, eu vivo em união estável e quero o divórcio. Peraí. Eu narro assim, vivo em união estável há muito tempo, só que a convivência tem se tornado impossível, não dá mais para aguentar, papapá. Beleza. Aí quando você lê aquilo, você fala, ele quer terminar a união estável. Aí ele vai lá e pede o divórcio. Peraí. Da narração do que você me contou, a decorrência lógica seria a dissolução da união estável e não o divórcio, até porque você não é casado, tá? E a quarta hipótese, quando você tiver incompatibilidade entre pedidos. A gente viu que para que seja possível, a acumulação de pedidos, regra geral, eu preciso de pedidos compatíveis entre si. Então, nessas hipóteses, você terá o quê? Você terá a necessidade ali, ou a decretação, melhor dizendo, da inépcia da petição inicial com o consequente indeferimento, tá? Agora, cuidado aqui com o seguinte, tá? Por quê? Nós temos as outras hipóteses, olha lá. Parte manifestamente ilegítima, autor carecer de interesse processual. Aqui nós temos situações de falta de condições da ação. Falta de condições da ação, tá? E por fim, não atendidas as prescrições do 321 e do 106. O que é isso? 321, eu mandei emendar, você não emendou, vou indeferir inicial. E 106, a lei vai dizer que quando você ajuiza uma inicial, tá? O advogado tem um dever de indicar lá os dados dele, nome, endereço e por aí vai, tá? Se ele está em causa própria, ele indica na própria petição inicial, isso é muito comum. Se ele está atuando por alguém, aí ele vai indicar isso na procuração. Mas o importante é que no todo tem essas indicações. Agora eu sempre digo, gente, para indeferir inicial é a última tentativa. O ideal é sempre que possível tentar emendar a petição inicial, tá? Agora, para a gente matar aqui, professor, essas são as únicas hipóteses de indeferimento? Cuidado, nós temos uma situação aqui, que muita gente esquece, que também gera a inépcia da petição inicial. Olha lá, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. O que é isso? Imagine que eu esteja discutindo lá um financiamento. Eu pago R$1.000 de parcela. Tá errado, não é 1.000, eu estou pagando mais do que eu devia. Beleza. Teu dever é indicar então quanto você deve pagar, se não é 1.000, e continuar pagando isso, depositando em juízo. Se você não fizer essa indicação daquilo que realmente você acha que é indevido, a tua petição inicial também será indeferida. Lembrando que sempre que for possível, o juiz deve determinar a emenda, tá? E só para matar, dada uma sentença de indeferimento inicial, cabe apelação no prazo de 15 dias. Havendo essa apelação, pode o juiz se retratar, cuidado, no prazo de 5 dias. Se ele não se retratar, ele cita o réu e remete os autos, melhor, cita o réu, oportuniza ao réu que responda ao recurso de apelação e remete os autos ao tribunal, tá? E professor, e se ele der a sentença de indeferimento inicial, o autor não recorre, a sentença transita em julgado? Sim, transita em julgado e é enviada uma comunicação ao réu para que ele saiba que existiu um processo contra ele, mas que foi proferida uma sentença de indeferimento inicial sem lhe causar qualquer prejuízo. Beleza? Era isso então. 3 blocos, tempo bacana para você conseguir compreender todos os aspectos aqui que podem aparecer sobre o tema na petição inicial, na tua prova. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.